Tenho certeza de que muitos de vocês tiveram brinquedos favoritos na infância, não é mesmo? A escolha do brinquedo favorito pode ser influenciada pela nossa personalidade, experiências de vida e até mesmo pelos programas que assistimos. Mas, sabiam que nem todos os brinquedos fizeram sucesso e alguns até foram banidos? Hoje vou mostrar para vocês 20 brinquedos infantis perturbadores que tiveram esse destino. Então, vamos lá! No número 20, temos a Barbie grávida. A Barbie é um ícone quando falamos de brinquedos femininos. Ela sempre teve roupas e acessórios incríveis, além de amigos, carros e até mesmo um namorado. A Barbie fez tanto sucesso ao longo dos anos que até ganhou um filme com a Margot Robbie. No entanto, nem todos os modelos de Barbies foram bem-sucedidos. Em 2018, foi lançada a versão grávida da Barbie, que parecia uma ideia interessante à primeira vista. Afinal, poderia ser uma forma de ensinar sobre a maternidade. No entanto, quando os pais viram como a boneca estava grávida, ficaram preocupados. A forma como a barriga era removida e o bebê tirado de dentro da boneca não transmitia uma mensagem positiva. Além disso, fazer as crianças despirem a Barbie para retirar o bebê também não era a melhor abordagem. Certamente, existiam maneiras mais adequadas de abordar a gravidez e o nascimento. Portanto, não foi o melhor trabalho da Mattel, e alguns pais até se viram tendo conversas desconfortáveis com suas crianças pequenas sobre o assunto. Número 19, a boneca rastreadora. Antes mesmo da Barbie existir, lá no século XIX, as pessoas tinham algumas crenças bem estranhas. Acreditem ou não, engatinhar era considerado antinatural e até mesmo imoral. Era associado à insanidade e à vida animal. Felizmente, ao longo do tempo, essa visão mudou e engatinhar passou a ser visto como um estágio natural de desenvolvimento. Foi nesse contexto que, em 1871, inventaram uma boneca para ajudar as crianças a aprenderem a engatinhar. Parecia uma ideia positiva, não é mesmo? Porém, o visual dessa boneca é realmente assustador. A cabeça, as pernas e as mãos eram feitas de gesso, enquanto o resto do corpo era mecânico, garantindo movimentos precisos de engatinhar. Apesar de ser uma abordagem inovadora, a aparência assustadora da boneca acabou levando ao seu banimento. As crianças simplesmente não queriam ficar perto dela. E vocês sabem que quando até as crianças têm medo de um brinquedo, é um grande problema. A ironia disso tudo é que, com o tempo, surgiram brinquedos visualmente mais agradáveis, com a capacidade de engatinhar, e as crianças naturalmente se interessaram por eles. Não estou dizendo que a ideia por trás dessa boneca assustadora era ruim, mas definitivamente faltou acertar no visual e na execução. Número 18, Embu-Obas. Vocês sabem como a televisão infantil pode ser estranha às vezes, especialmente para as crianças mais novas, que não conseguem compreender totalmente o que estão assistindo. Existem shows com personagens em formas estranhas ou até mesmo programas baseados apenas em música e dança para animar as crianças. Porém, é preciso estabelecer um limite. Um desses limites é definitivamente Embu-Obas. O programa foi transmitido pela primeira vez na BBC e foi produzido pelas mesmas pessoas que criaram Teletubbies, outro programa com designs de criaturas bastante peculiares. A intenção era capturar um pouco da mágica, mas quando você olha para os Embu-Obas, pode entender por que eles não fizeram tanto sucesso. É difícil descrever como eles são visualmente, e quando você vê os brinquedos inspirados neles, você se pergunta por que alguém daria isso a uma criança. Alguns podem argumentar que essa é a graça do programa, que sua diferença é o que o torna único. Ou até mesmo que as crianças adoram o corpo peludo desses personagens, mesmo que não entendam exatamente o que são. Embora possa haver algum fundamento nisso, devemos lembrar que as crianças merecem amar e valorizar todos os seus brinquedos, independentemente de sua aparência. E, sinceramente, quando olhamos para os Embu-Obas, acabamos nos questionando por que eles existem em primeiro lugar. Número 17, meu carrinho de limpeza. Sabe, para fazer um brinquedo infantil realmente ruim, basta que ele seja feio e ninguém queira comprá-lo. Afinal, um brinquedo deve proporcionar diversão e realização para as crianças, certo? Mas às vezes, alguém tem uma ideia que, de alguma forma, passa pela aprovação e o brinquedo é lançado, mesmo sendo ofensivo. Vamos falar do meu carrinho de limpeza.
Era um carrinho rosa destinado apenas às meninas, com o propósito de incentivá-las a se tornarem faxineiras. Quer dizer, conheço muitas mulheres que trabalham na área de limpeza, cuidando de casas e outros espaços, mas é realmente necessário rotular isso como algo exclusivo para meninas? Isso implica que apenas mulheres e meninas são boas na limpeza ou que esse é o único papel que devem desempenhar na vida. Felizmente, evoluímos muito além desse ponto. Além disso, por que uma criança desejaria esse tipo de brinquedo? Qual criança sai por aí dizendo, eu preciso de um carrinho para poder limpar minha casa? Talvez haja algumas crianças que queiram imitar seus pais e tentar fazer uma limpeza, mas essa é uma fase passageira que logo mudará. A menos que você pense que somos os únicos que achamos esse brinquedo ultrajante, você estaria muito enganado. Muitas pessoas expressaram sua indignação e insatisfação com as mensagens que ele transmitia. Por isso, tornou-se cada vez mais difícil encontrar esse brinquedo em qualquer lugar. Número 16, a boneca Yumi. Agora, sabemos que existem diversos bonecos que simulam ações como chorar ou soluçar, o que pode ser interessante para as crianças, já que elas podem se identificar e cuidar dessas bonecas. No entanto, no Japão, eles foram um pouco além e criaram a boneca Yumi, que realmente chora quando você a injeta. Isso mesmo, eu disse injetar. Essa é, sem dúvidas, uma das coisas mais estranhas que você encontrará nesta lista. E não estou brincando. Você realmente precisa injetar algo na boneca para que ela comece a chorar. Agora, por que eles tornaram esse processo tão complicado? Bem, ninguém realmente sabe. É uma escolha peculiar, e não é difícil entender por que muitas pessoas optaram por não comprar essa boneca. Vamos começar pelo ponto mais óbvio. Quem gostaria de injetar algo em uma boneca, não importa o que seja? Quem desejaria ter a capacidade de injetar algo em uma boneca e fazê-la chorar? Sim, tecnicamente, isso pode replicar algo que às vezes enfrentamos quando somos injetados com algo no médico. Mas isso é um brinquedo infantil, e nem tudo precisa ser tão realista quanto a vida. Além disso, ter um objeto adicional como uma seringa significa que a criança agora tem algo que pode se machucar. Eles podem nem saber como usar corretamente, o que pode causar problemas. Embora seja compreensível que o realismo e a replicação de certas coisas possam ser considerados ao fazer um brinquedo, nem sempre significa que devemos fazê-lo. Especialmente quando o resultado é esse. Número 15, a Barbie Oreo. Já vimos que a Barbie não está imune a ter ideias realmente ruins associadas a ela, e essa é definitivamente uma delas. A Barbie Oreo foi lançada em 1997, há mais de 25 anos. Naquela época, a Mattel fez uma parceria com a Nabisco para criar uma Barbie divertida que adorava comer biscoitos Oreo com seus amigos. Ela estava vestida com as cores do Oreo, azul e branco, e até carregava uma bolsa Oreo, presumivelmente cheia de biscoitos. A Mattel lançou primeiro a Barbie Oreo branca, sem grandes problemas. No entanto, quando a Barbie Oreo preta foi lançada, causou bastante polêmica, especialmente na América, com a comunidade afro-americana. Por que isso aconteceu? Bem, é porque, embora Oreo seja o nome de um delicioso lanche que a maioria das pessoas pode comer e apreciar, para a comunidade afro-americana, Oreo tem um significado bem diferente. Oreo é na verdade um termo depreciativo usado para descrever pessoas negras acusadas de agirem brancas. Supostamente, eles são pretos por fora e brancos por dentro. Podemos pensar nisso como uma versão do século XX de chamar alguém de tio Tom. Sim, foi um grande erro por parte da Mattel. No entanto, há um pequeno ponto positivo nessa história. Quando a Mattel percebeu o que havia acontecido, o que a maioria concorda que foi um erro involuntário, eles imediatamente recolheram todas as Barbies Oreo do mercado. Agora, essas bonecas são consideradas itens de colecionador, pois restam pouquíssimas em circulação. A verdadeira moral dessa história é que, quando você está fazendo negócios e deseja associar um produto a algo, certifique-se de escolher um nome que não seja visto como ofensivo por muitas pessoas. É importante ter cuidado com as conotações e significados que certos termos podem ter para diferentes grupos de pessoas. Número 14, o Super Soaker. Para muitos de vocês, o Super Soaker não era apenas um brinquedo, era uma parte essencial da infância e até mesmo uma forma de autodefesa.
Essas armas d'água dominaram o mercado, afinal, poucas coisas eram tão divertidas em um dia quente como pegar o seu Super Soccer e se refrescar enquanto se divertia explodindo água nos amigos. E o melhor era a variedade de Super Sockers disponíveis, o que permitia batalhas únicas, dependendo do modelo que você tinha em seu arsenal. No entanto, nem todas as ideias que surgiram para o Super Soccer foram um sucesso garantido. Neste caso, estou falando do Super Soccer Osinator. Agora, a grande diferença entre o Osinator e o Super Soccer regular era o que ele disparava. Em vez de água, o Osinator esguichava uma substância branca pegajosa, o que definitivamente não era a melhor aparência. E se você viu o comercial desse brinquedo, eles claramente não perceberam a situação que estavam criando para si mesmos. Aqui, eu darei crédito ao Super Soccer por tentar inovar. Eles moldaram o Osinator de uma forma que parecia estar sendo atingido por um alienígena, seguindo o design do filme. Mas, quando você realmente para e pensa nisso, eles deveriam ter percebido como isso pareceria na prática. Além disso, o Ozi definitivamente não é algo que você quer ter facilmente em suas roupas e cabelo. Era preciso um certo esforço para se limpar após brincar com o Osinator. No fim das contas, podemos dizer que o comercial para o Osinator foi um pouco decepcionante na execução. Mas isso não tira o mérito do Super Soccer em geral, que continua sendo um brinquedo fantástico para se divertir ao ar livre. Número 13, a arte de economizar dinheiro. Sabemos que as crianças geralmente não têm muito dinheiro quando são pequenas, mas é essencial ensiná-las sobre finanças e a importância de economizar. E uma das coisas mais importantes nesse processo é ter um cofrinho. A ideia de tornar o cofrinho mais divertido para as crianças é algo comum, seja através de um design visual interessante ou mesmo adicionando elementos interativos. No entanto, às vezes, algumas ideias podem parecer um tanto assustadoras. É o caso do Face Bank. Como o nome sugere, o Face Bank é um cofrinho com formato de rosto. Até aí, tudo bem. Mas a parte assustadora é que o rosto se move quando você coloca uma moeda nele. Parece que está comendo a moeda, e os olhinhos de miçanga acompanham você, o que pode dar uma sensação um pouco perturbadora. E isso levanta a pergunta, em por que alguém faria um cofrinho tão assustador? E o fato de existirem duas versões diferentes disso só torna tudo mais estranho. Então, se você está aí assistindo e precisa de um cofrinho para seus filhos, eu recomendo seguir a rota mais básica. Escolha um cofrinho simples e diga a eles para cuidarem dele. Eu garanto que isso funcionará muito bem. Número 12, os Cabbage Patch Kids. Essas bonecas têm um design simples, mas são adoráveis e queridas por pais e filhos ao redor do mundo. Por muito tempo, elas foram as campeãs de vendas. No entanto, como vocês sabem, nem tudo que foi lançado com a marca Cabbage Patch foi um sucesso absoluto. Vamos voltar para 1996, quando a mais nova boneca Cabbage Patch foi lançada para o Natal. Ela era conhecida como Cabbage Patch Hora do Lanche e foi projetada para comer certos alimentos de plástico que a criança daria para ela. À primeira vista, parece algo adorável, certo? A criança alimentando a boneca, criando uma experiência interativa. Mas aqui está o problema, a boneca veio com uma boca motorizada e não tinha um botão para desligar. Isso se tornou um problema quando as crianças brincavam com a boneca e, às vezes, seus dedos ficavam presos na boca em movimento, causando desconforto. Ou pior ainda, o cabelo delas, de alguma forma, ficava preso na boca da boneca, deixando-as literalmente presas enquanto a boneca comia. A empresa responsável, a Mattel, afirmou que não conseguiu replicar esses incidentes e que a boneca passou por rigorosos testes de segurança. Mas claramente, eles não foram longe o suficiente, pois houve vários incidentes logo nos primeiros dias de lançamento. A única maneira de os pais evitarem que a boca da boneca se movesse era remover as baterias que estavam na parte de trás. Ou seja, eles tiveram que desativar a função principal da boneca para garantir a segurança das crianças. Isso mostra que, mesmo com testes rigorosos, é difícil prever todas as situações que podem ocorrer quando uma criança brinca com um brinquedo. Número 11, um macaco mágico. Se você assistiu ao filme Toy Story 3, com certeza se lembra desse macaco que vigiava a sala de jogos e impedia os brinquedos de escaparem.
Nas salas de jogos infantis, havia brinquedos que estavam constantemente sendo maltratados pelas crianças. E o macaco mágico era o responsável por garantir que eles não escapassem. É um conceito assustador, não é mesmo? E o pior é que o macaco mágico é real. Sim, você ouviu certo. Alguém teve a brilhante ideia de criar esse brinquedo que se tornou combustível para os pesadelos de muitas crianças. Quem em sã consciência achou que isso seria uma boa ideia? É algo que assombra as crianças por toda a vida. E o fato de a equipe da Pixar ter decidido incluir essa monstruosidade em Toy Story 3 como um vilão só mostra como isso afetou a todos. Nada sobre o macaco mágico está certo. O design é aterrorizante e é difícil entender por que eles escolheram fazer algo tão assustador. Poderiam ter optado por um macaco fofo que reproduzisse símbolos quando ativado, mas não, eles foram para a opção mais assustadora possível. E, é claro, o macaco mágico se tornou um meme que não sai da cabeça das pessoas. Afinal, ele é tão assustador que parece incrivelmente preciso em seu terror. Número 10, o bebê ri muito. Agora, é fácil para os fabricantes de brinquedos criar uma boneca que possa rir e fazer as crianças se sentirem felizes. No entanto, o problema com o bebê ri muito é a maneira como eles fizeram isso. Se você assistir ao comercial dessa boneca, vai perceber que a risada é algo completamente assustador. É uma risada que pode fazer até mesmo os mais corajosos se arrepiarem. É o tipo de risada que você pode ouvir enquanto desce para o submundo. É o riso do próprio diabo. Sério, pessoal, essa risada é algo que vai te assombrar para sempre. É o tipo de riso que faz as pessoas terem medo de bonecas. E quando vemos um comercial como esse, é difícil entender o que diabos eles estavam pensando. Espero sinceramente que nunca mais sejam feitas bonecas como essa. É assustador do começo ao fim, e nós definitivamente não queremos fazer parte dessa experiência. É melhor deixar essa boneca assustadora no passado e torcer para que nenhum fabricante tenha a ideia de criar algo assim novamente. Número 9, o Giber Jaber. Agora, vamos ser honestos, quem diabos pensou que seria uma boa ideia criar um brinquedo como esse? O Giber Jaber era um brinquedo que supostamente era para ser jogado sacudindo. Parece inofensivo, certo? Bem, aqui está o problema, a forma como você tinha que sacudir era violentamente, movendo o pescoço para trás e para frente, como se estivesse cobrando uma dívida. Sério, quem acha que isso é uma experiência lúdica para crianças? Mas as coisas só ficam mais estranhas. O fabricante do brinquedo rotulou o Giber Jaber como um calmante e até colocou uma etiqueta nele, alertando as pessoas para não fazerem isso com seus bebês. Sério, gente? Um brinquedo que imita algo tão perigoso como sacudir um bebê? Isso é totalmente inaceitável. As pessoas perceberam rapidamente o quão perigoso e irresponsável era esse brinquedo. Agitar um bebê pode ser fatal e é algo que todos devemos evitar a todo custo. Não é algo que deveria ser transformado em um brinquedo divertido e vendido para crianças. Felizmente, o Giber Jaber foi banido e não está mais disponível no mercado. E isso é uma boa notícia, porque brinquedos como esse não têm lugar em nossas casas. Devemos sempre priorizar a segurança e o bem-estar das crianças. Número 8, o bebê de leite materno. Sim, você ouviu direito. Essa boneca causou um grande rebuliço quando foi lançada e até mesmo chamou a atenção do apresentador Bill O'Reilly, da Fox News. A ideia por trás do bebê de leite materno era criar uma boneca que imitasse o ato de amamentar. Isso mesmo, ela fazia um som de sucção quando encostada em certas partes do corpo de uma jovem garota que a segurava. Agora, podemos entender por que isso causou tanta controvérsia. Muitos pais e até mesmo o próprio Bill O'Reilly acharam que essa boneca estava indo longe demais. Eles questionavam se era apropriado que as crianças aprendessem sobre amamentação ou mesmo brincassem de amamentar seus bonecos. Afinal, essa é uma questão íntima e pessoal, e alguns consideraram que essa boneca ultrapassava os limites. Como resultado, a boneca foi retirada das prateleiras e a empresa responsável não conseguiu encontrar uma maneira de reintroduzi-la no mercado. Parece que eles perceberam que esse tipo de brinquedo não era adequado para as crianças e que havia outras formas mais apropriadas de abordar o tema da maternidade. Número 7, os ossos magros.
Vocês já viram algo assim? É difícil entender como alguém teve a ideia de criar um brinquedo assim, mas aqui estamos nós. Os ossos magros eram um conjunto de peças que as crianças podiam juntar para montar um brinquedo em tamanho real. Basicamente, eram apenas apêndices e ossos, sem nenhuma forma definida. É o mínimo que se pode fazer para dizer que criaram uma boneca, certo? Mas vamos ser sinceros, esse brinquedo é um tanto assustador. Alguns podem até considerar preguiçoso e sem criatividade. Afinal, alguém se divertiu com alguns paus um dia e disse: aposto que posso fazer um brinquedo com isso. E não é de se admirar que essa criação tenha ficado apenas na memória de algumas pessoas como um pesadelo. Número 6. A extrusora Play-Doh. Vocês já viram esse acessório? É um dispositivo que faz parte de um conjunto de montanha de bolo, projetado para ajudar na decoração de bolos com glacê. Mas aqui está o problema: algumas pessoas viram algo um tanto inapropriado na forma da extrusora. Isso mesmo, alguns pais ficaram chateados, pois enxergaram uma semelhança com um órgão reprodutivo. E aí, como isso passou despercebido pelos responsáveis pelo design e aprovação do produto? É difícil entender como algo assim pode ter acontecido, mas é importante destacar que muitas outras pessoas não viram essa semelhança e continuaram aproveitando o Play-Doh como sempre. Afinal, o Play-Doh em si é um produto incrível e tem sido parte da diversão de várias gerações. E vocês, o que acham dessa polêmica em torno da extrusora Play-Doh? Concordam com a semelhança apontada ou acham que foi apenas uma interpretação equivocada? Deixem suas opiniões nos comentários. Número 5. A boneca dançarina. Sim, você ouviu certo. Essa boneca foi criada com o objetivo de reproduzir movimentos de pole dance, o que gerou uma grande controvérsia. É realmente surpreendente como um brinquedo desse tipo foi aprovado e lançado no mercado. Afinal, estamos falando de uma boneca destinada a crianças, retratando uma profissão adulta e altamente controversa. Quando os pais viram esse brinquedo sendo anunciado online, ficaram chocados e indignados. Afinal, é inapropriado expor crianças a uma representação tão adulta e sexualizada. É importante lembrar que as crianças não têm maturidade para entender o contexto e as conotações por trás desse tipo de atividade. Há, é claro, maneiras de abordar a prática do pole dance de uma forma mais adequada, enfocando seus aspectos artísticos e fitness. Mas, infelizmente, esse não foi o caso com essa boneca em particular. Não é de se admirar que esse brinquedo tenha sido banido rapidamente. Os pais levantaram suas vozes e mostraram sua preocupação com a mensagem que esse brinquedo estava transmitindo às crianças. Número 4. A pequena senhorita sem nome. Sim, você ouviu direito. Essa é uma boneca que foi lançada com o tema do Halloween, mas acabou gerando uma reação completamente diferente da esperada. Normalmente, associamos o Halloween a fantasias assustadoras, mas quando se trata de bonecas, esperamos algo mais divertido e cativante. Porém, alguém teve a ideia infeliz de criar uma boneca que parecia uma jovem mendiga prestes a morrer. Essa escolha de design foi extremamente questionável e acabou assustando muitas pessoas, tanto crianças quanto adultos. Afinal, quem quer brincar com uma boneca que parece estar em seu leito de morte? É importante que os fabricantes de brinquedos tenham consciência do impacto que suas criações podem ter nas crianças e nos pais. Brinquedos temáticos de Halloween podem ser divertidos e assustadores de uma maneira adequada, mas a pequena senhorita sem nome cruzou a linha e gerou um sentimento de desconforto em muitas pessoas. No final das contas, essa boneca não foi um sucesso e acabou sendo retirada das prateleiras. A lição aqui é que é preciso ter cuidado ao criar brinquedos temáticos, garantindo que eles sejam apropriados e atrativos para o público-alvo. Número 3. A Skipper crescendo. Essa foi uma tentativa da Mattel de trazer uma nova dinâmica para a boneca Skipper, a irmã mais nova da Barbie, mas acabou gerando polêmica. Na década de 1960, a Skipper era uma adição popular à família Barbie. Porém, cerca de uma década depois, a Mattel decidiu lançar a Skipper crescendo. A ideia por trás dessa nova versão era permitir que a boneca crescesse conforme a interação do brinquedo. Ao comprar a Skipper crescendo, ela viria na forma infantil. No entanto, ao girar os braços da boneca, ela crescia em altura e ganhava um peito maior.
Essa representação da transição da infância para a adolescência gerou controvérsia entre os fãs e os pais. Muitos questionaram a mensagem que essa boneca poderia transmitir para as crianças, especialmente em relação à sexualização precoce. Isso levou a uma queda na demanda e a Mattel acabou interrompendo a produção da Skipper crescendo. Mas, mesmo assim, em 2007, eles tentaram novamente com uma nova versão da boneca, mas o resultado não foi muito diferente. A controvérsia persistiu e a aceitação foi baixa. É importante que as empresas de brinquedos tenham sensibilidade ao lidar com temas delicados e garantam que seus produtos sejam adequados para o público-alvo, respeitando a fase de desenvolvimento das crianças. Número 2. O Unicórnio Vingador Narval. Este brinquedo causou bastante controvérsia devido à sua natureza e propósito. A ideia por trás desses brinquedos era permitir que as pessoas se divertissem com a imaginação de ter um unicórnio ou um narval, que são criaturas mágicas e fascinantes. No entanto, o que causou indignação foi a funcionalidade adicional desses brinquedos. Eles tinham chifres afiados que, em vez de serem usados para o bem, permitiam que você empalasse outras pessoas. Sim, você ouviu certo novamente. Esses brinquedos foram projetados para encorajar e exibir a ação de empalar pessoas com seus chifres. É difícil compreender o que se passava na mente de quem criou esses brinquedos e como eles acharam que isso seria algo apropriado. Afinal, há uma linha tênue entre a imaginação e a promoção de violência. É importante lembrar que brinquedos devem ser seguros e adequados para a faixa etária a que se destinam. Brincadeiras saudáveis e criativas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Com essa polêmica em torno do Unicórnio Vingador Narval, fica evidente a importância de uma revisão cuidadosa dos produtos antes de serem lançados no mercado. Afinal, queremos incentivar brincadeiras seguras e positivas para as crianças. Número 1. Você pode raspar o bebê. Sim, você ouviu certo. Essa boneca foi uma criação bastante peculiar, aparentemente com o intuito de fazer um comentário social sobre questões do mundo. No entanto, a escolha de utilizar uma boneca infantil para transmitir essa mensagem foi no mínimo controversa. O conceito por trás desse brinquedo era permitir que as crianças raspassem os pelos da boneca. Isso mesmo, uma experiência de barbear em miniatura. Imaginem só a bagunça que isso poderia causar. Além disso, a estética da boneca acabou ficando um tanto assustadora e estranha, o que definitivamente não é algo que as crianças deveriam ter que lidar ao brincar. É impressionante como alguns brinquedos podem ser tão estranhos, nojentos e assustadores ao mesmo tempo. E o mais curioso é que eles foram feitos para crianças. Mas e vocês, lembram de ter visto esse tipo de brinquedo nas lojas ou até mesmo brincado com ele antes de ser banido? Compartilhem suas lembranças nos comentários. E não se esqueçam de conferir outras coisas legais que estão aparecendo na tela. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos. E se ainda não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, galera. Obrigado por assistir e até a próxima!